Oi, eu sou o Felipe e há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo que aparentemente vocês gostaram bastante. Eu contei pra vocês como surgem algumas palavras como robô, lésbica, assassino, etc. Eu decidi repetir a dose. Eu espero que você já tenha visto o primeiro vídeo sobre etimologia que eu lancei, porque esse aqui é o segundo. A palavra segundo tem a sua origem na raiz proto-indo-europeia, secu, raiz que originaria uma série de palavras, praticamente todas no mesmo sentido. Aquilo que se une e vem depois. Seguir, associar, consequência, processar e, claro, segundo. É por isso que eu posso dizer que essa é a origem de segundo dicionários etimológicos, aqui indicando uma sequência de raciocínio. Mas traz uma questão interessante. Por que chamamos o tempo de hora, minuto e segundo? Mais uma vez, de volta ao proto-indo-europeu. A palavra hora surge como yer, que mais tarde se tornaria yora. No inglês, por exemplo, deu origem a year. É por isso que hora é tão parecido com era. São netos de um mesmo vovô. Para os gregos, a hora era apenas uma palavra para se referir a uma medição fechada de tempo. Então, uma estação era uma hora, mas a manhã e a noite também eram horas. Foram os babilônicos que começaram a dividir o dia e a noite com 12 partes cada um. Os astrônomos gregos copiaram essa ideia e passaram a chamar cada pedacinho de hora. Mas conforme o tempo passava, em todos os sentidos possíveis, eles foram percebendo que a hora não era a melhor medição de tempo. Precisávamos de algo para medir um tempo menor. Minuto vem do latim, é aquilo que é pequeno. Vem da mesma raiz mei, como em diminuto, mínimo ou até mesmo miúdo. Assim, os romanos passaram a dizer pars minuta prima, ou seja, o primeiro pedaço pequeno. Aqui no caso, o primeiro pedaço pequeno da hora. E aqui você já entende onde eu quero chegar. Se o minuto é o primeiro pedaço pequeno, o segundo é o segundo, pars minuta secunda. É tão simples que quando você percebe que a origem da palavra era tão fácil de supor, você acaba se sentindo um idiota. Isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é analisar vários idiomas. A parte importante do idioma é o seu começo. E aqui eu nem estou falando da etimologia. Pegou o trocadilho? Idios, do grego, era usado para se referir àquilo que é privado, que pertence ao indivíduo. A linguagem pode ser universal entre humanos, mas no íntimo, cada povo tem o seu próprio jeito de utilizá-la. O seu idioma. O sufixo ma aqui serve para formar um vínculo. O idioma é a forma como nós organizamos a nossa linguagem para debater desde aquilo que é fútil até mesmo temas políticos importantes. Da Grécia, o termo surge como idiotes, indivíduo privado, homem comum, em oposição a um indivíduo público que toma partido em assuntos coletivos. Políticos e militares são pessoas públicas, e nós somos apenas idiotas. Alguns linguistas interpretaram que o idiota era aquele que se privava de debates públicos e importantes. Claramente, os gregos apreciavam essa participação e criticavam duramente aqueles que escolhiam se privar dessas discussões. Mas o idiota não era necessariamente usado da forma pejorativa que usamos hoje. Claro, um indivíduo que se afastava desse debate o fazia por ser menos instruído ou até mesmo arrogante. Então, de certa forma, o termo não era exatamente algo bonito. Principalmente durante o período da democracia ateniense, onde havia conflitos entre democratas, aqueles que defendiam a democracia, e os aristocratas, aqueles que defendiam que o poder devia vir da mão dos poderosos e ricos. Então, um idiota era aquele que cuidava apenas de suas preocupações privadas, o indivíduo alienado. Mas foram os romanos que importaram o idiotes, transformando-o finalmente em idiota, para se referir a alguém rude, sem conhecimento, mal educado, ignorante. Então, o idiota foi de escolha de vida para xingamento e então para doença. Mais para frente, lá para o século XIX, a psicologia passou a entender indivíduos que não eram capazes de participar de um debate público, ou, em outras palavras, que não tinham capacidade cognitiva superior a uma criança de 3 anos para se comportar com as regras sociais esperadas dele, como idiota. Isso era um termo técnico. Indivíduos portadores de síndrome de Down, por exemplo, eram chamados de idiota mongoloide.
Mas a origem de mongoloide a gente fala em outro vídeo. Então, resumindo, o idiota é um indivíduo simples que, por um motivo ou outro, não detém conhecimento suficiente. Mas eu não sou o Felipe Neto, eu não acho que todo mundo seja obrigado a fazer parte do debate público. Cada um busca aquilo que achar melhor. Sério mesmo, eu tô sendo sincero. Essa é uma das palavras mais legais de tentar entender a origem. Sinceramente, eu já ouvi várias versões dela. Não, porque as abelhas produziam a geleia real e aí o melhor mel é aquele que não tinha cera. Então, sincero vem do latim sine cera, que quer dizer sem cera. Então, sincero é aquele que não se deixa misturar, que se mantém sem impurezas. Sabia que os romanos produziam vasos tão perfeitos que ficavam transparentes. E parecia que não tinha sequer usado cera para fazê-los, então sincero é aquilo que é transparente. Eu já ouvi de tudo que você possa imaginar, e talvez você também, mas nenhuma das vezes alguém soube me explicar de onde veio isso. Em geral, é só uma história bonitinha. Acontece que a verdadeira origem da palavra sincero é desconhecida. O problema é que não existe consenso sobre a gênese da palavra. O máximo que a gente sabe é que o nosso sincero é um herdeiro do latim sincerus, que por sua vez provavelmente veio do proto-itálico, o avô do latim sincairos. Mas foi o linguista holandês Michiel Arnoud Cordevin que encontrou as melhores evidências de que sincero teria vindo de sem, que significa aquilo que é um, e deu origem a singular, simples, similar, assimilar, e um adjetivo perdido do proto-indo-europeu, kairos, que significaria completo, inteiro. No final das contas, a origem é parecida, já que o significado de sincero permanece quase o mesmo. Mas quando se trata de etimologia, a gente não pode acreditar em qualquer lenda. A palavra lenda aparece no português lá para o século XVIII como leenda, o que é uma versão do latim medieval legenda, primeiro registrada lá no século XIV. Lendas costumam misturar fatos históricos com elementos fantásticos para passar para frente uma moral cívica. Quando contamos a lenda da pisadeira, queremos falar sobre não comer e dormir de barriga cheia para impedir uma indigestão. Quando contamos a lenda da cuca, queremos que as crianças entendam a importância de se comportar e obedecer os mais velhos. Desde que a escrita, do latim scribere, palavra que tem relação com cortar, fazer marcas em algo, se tornou um meio melhor que a tradição oral para se transmitir valores morais, certos textos passaram a ser quase que uma obrigação serem lidos. Uma lenda é literalmente aquilo que deve ser lido, mas é um pouco mais que isso. Tanto lenda quanto legenda, ou até leitura e seus derivados, vem da agricultura. Essas palavras vêm de legere, no latim, que por sua vez vem do proto-indo-europeu leg, que significa colher, reunir. Eu falei sobre isso em outro vídeo, como quando escolhemos do pé os melhores frutos para determinado fim. Ler é basicamente isso, colher palavras. A legenda surge com o mesmo sentido que usamos no português, aquilo escrito que se deve ler. Geralmente os escritos em medalhas, moedas, mapas, ilustrações, etc. Algum tempo depois ela sofre essa mutação que leva para o sentido de lenda, como uma história que precisa ser lida, que diz algo necessário. E o que eu vou te contar agora não é uma lenda, mas você precisa saber. Deixa eu te contar a origem da palavra baunilha. Eu sei que você provavelmente já comeu algo com baunilha, mas é possível que nunca tenha visto uma baunilha. É fruta, raiz, legume, animal. O que é uma baunilha? Ó, isso aqui é uma orquídea. Orquídea vem do grego orques e significa testículo. E são algumas dessas plantas que dão uma vagem que deve ser seca, as suas sementinhas são retiradas e assim temos o material para criar o que conhecemos comumente como baunilha. O cheiro e o sabor famoso vêm da vanilina. A baunilha tem a sua origem no castelhano vanilla, que é o diminutivo de vaina, ou se preferir, bainha. A vaina surge para se referir a algum tipo de casulo, alguma coisa que recebe e envolve algo. Por isso a bainha é aquela dobra de tecido, como um estojo onde você coloca a sua espada. Sim, a sua espada.
Bainha, assim como baunilha, vem do latim, vagina. Pois é, a baunilha é vagina, que vem da orquídea, que é testículo. Quando Hernán Cortés, o conquistador, chegou na América Central em 1519, antes de cometer o genocídio do povo azteca no território que hoje é o México, claro, ele e seus homens se depararam com uma tal plantinha que os nativos chamavam de Tlaxochtitl. Eu acho que eu pronunciei certo, espero. Que significaria algo como vagem preta. Os dois povos mais associados à baunilha são os aztecas e os maias, isso porque o gênero Vanilla é nativo do México. Já existiram tentativas de produzir a baunilha em grande escala fora do México, mas é quase impossível. Entretanto, veja bem, eu disse quase. A polinização da planta depende dessas camaradinhas aqui, ó, as Euglossini, um grupo de abelhas polinizadoras que só existem na América Central. Demorou muito para que a gente descobrisse como fazer esse processo manualmente de forma eficaz. Foi Edmund Albius, um menino de 12 anos, escravizado desde o nascimento, que desenvolveu sozinho a técnica de reprodução manual da baunilha. Edmund morreu desacreditado. Não podiam aceitar que um menino escravo tinha desenvolvido a técnica revolucionária. Um grupo de botânicos e naturalistas defenderam a paternidade da técnica, mas foi só uns 100 anos depois que ele recebeu oficialmente o título. E após a abolição da escravatura, pelo menos como lei, Edmund ganhou o sobrenome Albius, como em alvo, em referência à cor branca da orquídea de onde se extraía a baunilha. O que a imprensa não deixou barato e usou para dizer que o inventor era, na verdade, um homem branco. Os botânicos que cultivaram a baunilha renderam grana para uns herdeiros até hoje. Edmund Albius morreu na miséria em 1888. Mas como eu disse, antes da baunilha tínhamos o Tlaxochtitl. A vagem era utilizada pelo Império Azteca para decorar uma bebida espessa à base de cacau. Por causa do clima impróprio, eram as tribos adjacentes ao Império Azteca que cultivavam tanto o cacau como a baunilha e a pimenta usada para temperar esse drink. Essa tal bebida à base de cacau era fruto de importações, acreditava-se ser afrodisíaco e ainda retirava todo o cansaço, dando vigor àquele que bebesse. Era um produto muito valorizado, ou seja, apenas nobres e guerreiros recebiam a tal bebida chamada de água de cacau. Ou melhor, como diziam em Nahuatl, a língua dos aztecas, chocoatl. E a pronúncia não é coincidência, foi assim que surgiu o chocolate. Baunilha e chocolate surgem num momento conturbado da história, com guerras e genocídios, mas ainda assim, é esquisito lembrar que baunilha é vagina e orquídea é testículos. Você talvez nunca mais coma algo de baunilha sem lembrar que a origem da palavra é tão obscena. A primeira vez que eu vi algo sobre a origem de obscena vinha com uma historinha boa. Obsceno é aquilo que está fora de cena. Nos primórdios do teatro grego, cenas de violência eram feitas atrás das tendas da coxia. Então, o que está atrás da cena está obscuro. É obsceno. Se você ainda está aqui assistindo esse vídeo, deve concordar que boas histórias etimológicas sempre são muito legais e rendem assunto. Uau, assim chocolate? É sério que segundo minuto veio disso? Então fica fácil imaginar o quão sedutor é uma historinha mirabolante a respeito da origem de uma palavra. Assim como não precisa ser um grande conhecedor da mitologia grega para saber que as lendas têm morte, estupro, ejaculação, pedofilia, incesto e mutilação suficiente para não ser possível criar uma versão family friendly. Então esse tipo de obsceno não faria muito sentido. A origem de obsceno não tem uma história tão legal quanto a sua origem fake, ou a do chocolate e baunilha, mas ainda assim é bem interessante. Ou pelo menos a parte que se sabe, já que obsceno tem uma origem meio obscura. O prefixo ob vem do proto-indo-europeu op, que significava direcionamento, aquilo que está em certa direção, que está sobre algo, que é por causa de, que está à frente de algo, como em observar ou então obscuro. O outro pedaço de obsceno não tem nada a ver com cena. Cena vem do grego skene, que era um palco de madeira embaixo de uma tenda onde um ator se apresentava. A palavra skene vem de skia, que significa sombra.
Originalmente, Skene, ou então a cena, seria o lugar que dá sombra. Não necessariamente é um ator, mas qualquer tecido apoiado por pelo menos 3 hastes. A palavra cena ganhou o sentido que usamos hoje, como em cena de um livro ou cena de um filme, lá para 1540. Agora, o cena em obscena é o que causa a confusão, porque não temos muita certeza da sua origem. O mais provável é que venha de canon, no latim, ou pequeno, obsceno. Canon provavelmente vem de quain, no proto-indo-europeu, que significa lama, lodo, sujeira. Então, o obsceno surge lá na virada para o século XVII como aquilo que está coberto por sujeira, que é indecente, que é repulsivo de se olhar. Enfim, eu espero que todo esse tempo que eu gastei aqui tenha te causado o efeito oposto. E esse foi o vídeo de hoje. Curtiu? Então deixa eu te fazer um pedido antes de ir embora. Como você deve ter percebido, sempre que eu posto algum vídeo com um tema que o YouTube não curte muito, ele vai lá e tchau, corta o alcance do canal. Vídeos como esse são de boa. O problema são os outros vídeos que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E eu realmente não tô afim de parar com eles. Mas você pode me ajudar. E dessa vez, eu nem tô falando da campanha de financiamento coletivo, que aliás o link tá aqui embaixo pra você clicar lá e me ajudar. Tem algumas coisas que você pode fazer a respeito, tipo voltar sempre aqui. Domingo, terça e sexta, sempre vai ter vídeo. Mas eu vou pedir pra você se desinscrever do canal. Sério, se desinscreve e se inscreve de novo. Aí você vai e ativa o sininho aqui do lado. Talvez isso ajude a fazer o algoritmo voltar a te enviar os meus vídeos. Falou? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fique agora com os nossos patrocinadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu só dar um recado. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, então o dossiê do Felipe é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa a partir de R$ 7,00 tem um nome aqui nos créditos, como esses que você está vendo agora. Mas não é apenas isso. Você entra para o nosso grupo secreto do Discord e tem acesso a mais de 300 vídeos que eu tive que tirar do ar. Mas a parte mais legal é que no final de todo mês, agora tem um podcast exclusivo, no formato dos vídeos que eu faço aqui, mas falando de assuntos que eu não poderia falar no YouTube, sacou? E já que você chegou até aqui, aproveita e assiste os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela também. Eu garanto que você vai gostar. Até a próxima.